Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do podcast CBN Educação, essa identidade marista tão presente aqui nesse podcast. E mais uma vez, nesse episódio, a gente traz temas mais do que relevantes nesta área, para você conhecer o que está acontecendo, quais são as evoluções, como a educação também está acompanhando todo esse momento de tanta inovação, de tanta tecnologia. E nesse episódio eu trago alguns questionamentos aí para vocês. Isso às vezes é bom, né, para tirar a gente ali do, né, do lugar comum. Bom, por exemplo, como educar para o futuro, mas mantendo valores atemporais? Outra pergunta para você: como inovar na educação que muda constantemente com essas novas tecnologias, mas mantendo a tradição da excelência no ensino? Bom, sobre isso, os colégios maristas têm expertise, têm total relação e também nos trazem reflexões importantes, como vai acontecer no Summit de Inovação Marista. Esse evento vai acontecer em junho e nós aqui recebemos na CBN o professor Flávio Antônio Sandi, diretor do Colégio Marista Paranaense, para compartilhar um pouquinho mais essa iniciativa que vai acontecer em junho, como isso vai sim afetar a educação, o aprendizado, o projeto de vida desses estudantes maristas. Professor, seja muito bem-vindo aqui à CBN, é um prazer recebê-lo. Joyce, muito obrigado. Eu sou agradecido por fazer parte desse momento, porque a gente fala de educação, É. né? E quando a gente fala de educação, fala de currículo. E o currículo, ao fim e ao cabo, define o que eles e elas se tornarão. Então, para nós é um prazer falar de currículo, para nós maristas. É importante, professor, falar sobre isso, porque a gente pensa, às vezes, na educação só na sala de aula, no conteúdo a ser aprendido, a ser aquela aprendizagem no dia a dia. Mas gostaria de saber que o senhor contasse aqui para a gente, primeiramente, o que que é o Summit. Coloquei essa palavra aqui na nossa introdução. O que que é o Summit e como surgiu a ideia desse evento? O senso comum, e eu também já me fiz essa pergunta, né? A gente conhece congressos, simpósios. A gente pergunta: Mas por que agora é uma moda o Summit, né? Não poderia Sim. trocar esse Summit por um outro nome, né, um colóquio?" E a gente vê que não, porque tem um contexto histórico, né, esse significante Summit, ele se refere a um contexto histórico nosso. Quando a gente fala de congresso e tudo mais, a gente está falando de pesquisa, né, de ciência. E tem uma curiosidade que as pessoas vão para se aprofundar nisso. Sim. Agora, quando a gente fala em Summit, ele está vinculado a um contexto que é o empreendedorismo, né. Então, se a gente pensar nisso, não faz sentido chamar de Summit a década de 80, 90 do século passado. Mas parece que faz todo sentido agora, né. Quando a gente fala de Summit, a gente está dizendo assim, as pessoas não vão para aprofundar, elas vão para se inspirar. Uhum. Elas vão para fazer network, porque tem por trás a ideia do empreendedorismo, que são as habilidades próprias do empreendedorismo, né. E ela é voltada à inovação, que é o mundo que a gente vive hoje, muito fortemente isso, né. Da mesma forma que falar de inovação no século passado, um mundo quase parado, não fazia muito sentido nisso, né, e agora faz todo Todo sentido, né. sentido, ainda mais com essa velocidade imensa, E né, a professor, de velocidade, mudanças, né? basta você dormir uma noite para se perder alguma coisa, né. É, exato. E aí tem a ideia é essa, e muitas pessoas que vão para o Summit, elas dizem assim: "Eu vou para lá para entender para que lado o futuro está indo". Uhum, Então ela uhum. tem esse aspecto, né. E isso faz muito sentido para nós. Por que que faz sentido? Porque tem a ver com a nossa proposta educacional. Acompanhar isso, a escola, ela não está alheia à sociedade, né, uma escola que não olha para o Exato. contexto, é anacrônica, né. Então, por isso que o Summit, ele faz parte da proposta educacional nossa. Eu fui verificar um Summit, tem umas características, por exemplo, os talks, né. São Exato. 15 minutos, você vê 3, 4 pessoas falando sobre assuntos diferentes para o mesmo público, né. E as pessoas só sintonizam aqueles que eles querem ver. Uma palestra tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas e 2 Uau! caras falando sobre assuntos diferentes e as pessoas todas ali, mas sintonizados na onda que achava que deveria, né. Todo mundo na mesma página, Mesma apesar página, de muita tecnologia, muita poderia ser no tecnologia. mesmo ambiente digital, mas todo mundo na mesma página Se ali, né, inspirando, professor? né. Porque a Exato. ideia do Summit, a gente fala de empreendedorismo, qual é a ideia? É observar, é descobrir um problema e tentar resolvê-lo, né. Uhum. E as pessoas vão para esse momento para dizer assim: "Eu quero saber quem que é que pode me ajudar a desenvolver uma ideia", né. Por isso que nesses, summits eles têm um chamado ecossistema de empreendedorismo, né. Nós encontramos anjos investidores, né. Exato.
Nós encontramos bancos de fomento que ajudam com investimento, né? Mas o mais legal de tudo que eu vejo é de descobrir, porque o mundo é uma velocidade, tanto é que tem um acrônimo chamado VUCA, né? Agora é um BANI, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? É muito acelerado, né? Que diz assim, eu não dou conta de encontrar saídas para todas as perguntas que eu tenho, né? Então, nesses eventos, é uma possibilidade de olhar para que lado o mundo vai. Para dar um exemplo aqui, se eu sou um dono eu invisto em turismo, eu sou um cara que tem resorts, o que que eu faço? Eu vou no summit de turismo para saber para que lado o mundo está indo, né? Isso. Então ele faz todo sentido, não é um nome de moda, mas faz sentido de um ecossistema que ele está envolvido. E conecta com a educação e com os colégios maristas também. Conecta. E por que que isso conecta? Você vê, os nossos alunos agora, eu tô falando especificamente do Paranaense, eles começaram as aulas em fevereiro, né? E ficam pensando no projeto de vida, que faz parte do currículo escolar, o Uhum. projeto de vida. E, e o projeto de vida não é só conteúdo, né? É o que eu faço com o conteúdo. Inclusive, agora com a reforma do ensino médio, né? A gente não diz mais o que você sabe, não me interessa. Um pouco me interessa do que só o que você sabe. Mas o que você faz com o que você sabe. E aí tem o projeto de vida desse estudante. E quando tem a formação geral básica, que o currículo foi dividido em formação geral básica e itinerários formativos, a formação geral básica é aquilo que vale para todo mundo. É um pouco para todos, igualmente. Uhum. Mas quando a gente entra no itinerário formativo, personaliza, né? É uma oportunidade do aluno refletir sobre o projeto de vida deles. Que legal. Na sala de aula, todos têm a mesma aula, mas no itinerário formativo ele pensa no como ele pode usufruir desse ecossistema todo que o mundo oferece para ele, né? Professor, e é muito interessante isso, mas eu tenho uma curiosidade. E os estudantes, o que eles acabam aprendendo nesse ritmo, né, nessa nova forma de apresentar e trocar ideia, e em especial como isso está relacionado com o Summit? Quais serão, por exemplo, os temas abordados, atividades? Conta um pouquinho para a gente sobre como estão sendo os preparativos, né, para esse evento para todos nós aqui. O Joyce, às vezes eu circulo pelo Recreio, né? É. Quase sempre. E aí eu tenho curiosidade, porque eu tenho uma fonte de informação riquíssima, né? São mais de 800 adolescentes ali só de ensino médio, né? E eu fico surpreso com o que, inclusive esse summit tem a ver um pouco para responder essa perspectiva. Eu fiquei surpreso que espontaneamente eles me dizem assim: eu já estou estudando, estou Ah, lendo, porque eu quero montar uma empresa e ter uma liberdade financeira antes dos 30. E não é tão incomum isso. Outros querem trabalhar no mundo afora. Eles não querem ser presos aos lugares. Tem alunos que já pensam, é mais raro isso, mas já fala em ano sabático. Então, essa transformação, ela está acontecendo, né? Um dia nós fizemos uma publicação no Instagram nosso, em relação a um CEO que está responsável pela ampliação do maior aeroporto da Europa, da hum. Inglaterra, né, no caso. E foi surpresa porque eles descobriram que esse CEO, esse rapaz, ele estava há pouco no recreio com eles, né? Porque no fundo é muito jovem isso, né? O mundo está muito acelerado em relação a isso, né? É. E quando você diz de que forma o que eles aprendem, né? E aí veja só, a escola ela é muito marcada por aulas dadas, uma aprendizagem muito passiva, né? O que a gente busca em relação a isso, quando a gente coloca o Summit, ele tem vários propósitos, e um deles é trabalhar, por exemplo, a comunicação. A gente fala tanto da comunicação, né? Sim, Mas eu posso falar na teoria. E os sim. eventos que essas crianças podem, esses jovens, podem aproveitar para isso, né? Para desenvolver a comunicação. Então, nós temos os embaixadores, que tem até um nome específico para o Summit, embaixadores, né? São as pessoas que conectam os palestrantes com os estudantes. E o que os nossos alunos fazem? Para dar um exemplo. Eu fico no backstage, eu faço a abertura, mas depois são os alunos que tocam. Fazem a Opa, que legal entrevista, isso. Uhum. me deem uma relação das perguntas de quem está assistindo com os palestrantes. Conectam com empresas, com universidade e tudo mais. Então, essa é uma oportunidade incrível que nós encontramos para, de fato, não ser algo artificial, mas verdadeiro, né? Esse ano nós temos 38 jovens que serão embaixadores, né? Quando a gente fala de currículo escolar, e no caso ali, o que que eles podem aprender?
De novo, tem a ver com a definição de summit mesmo, né, de dizer inspiração. Os alunos gostam que eles vão ali para se inspirar. É. Como agora nós vamos é como se fosse um break que a gente vai dar, eles estão desde fevereiro, como eu disse, até agora, pensando sobre isso, mas eles precisam de inspiração para isso, né, conhecimento ele circula muito rapidamente. E aí, e o Summit tem essa característica de pessoas que têm um autoconhecimento sobre aqueles assuntos. O que a gente faz, então, tem a universidade, a gente fez parceria com a Pontifícia Universidade Católica, com a Uhum. Hot Milk, que é o maior, ecossistema de inovação do Paraná. Super com destaque eles, por sinal, muito bom. Eles têm uma relevância muito importante, Sim, né. E sim, eles são parceiro nosso, Sebrae, que então, legal que também. estão conosco. E o que acontece? A gente monta esse pequeno ecossistema e os jovens circulam por aí e tentam encontrar, ah, conexões com o projeto de vida deles. Professor, então nesse summit, eles vão ter contato, os alunos, nessa organização, vão ver esse outro lado de colocar um evento como esse, que aí vai ser só por isso já muito interessante, além de assuntos, essa conexão direta com pessoas referência, nessa inspiração tão necessária. E a gente vai também aprofundar mais nesse episódio sobre a importância dos jovens terem contato com esses temas, e isso acontece de uma forma segura, organizada, dinâmica nesse formato de summit, né? No final das contas, qual é o impacto disso na educação de todos eles? A educação, ela se pautou por muito tempo de que o ensino médio, mas a educação básica, de um modo geral, tinha uma perspectiva de ser propedêutica, ou seja, preparar para a universidade. Uhum. Hoje nós não entendemos mais o ser humano dessa forma, né. E na adolescência tem a segunda janela de oportunidade que se abre para eles, né, aonde eles estão muito mais sensíveis para desenvolver esse potencial de desenvolvimento deles, né. A construção de si por si mesmo com a ajuda do outro, que é o que muito marca a educação, né. E aí, quando a gente fala de potencial, Uhum. que estão preparados e sensível para isso, não significa dizer que depois as janelas de oportunidade se fecham. Tanto é que tem o lifelong learning, aprender para Exato. toda a vida, né. Mas ela está muito sensível nessa faixa etária, né. Mas se conecta com uma outra perspectiva, que é o learning agility. Essa capacidade que as pessoas têm de olhar para a aprendizagem e mudarem de direção, que não tem a ver com velocidade, né, a velocidade é chegar primeiro, fazer muito rapidamente. O agility é dizer assim: "Não, isso não faz mais sentido para mim, eu tenho que mudar a direção", né. Uma pessoa que tem learning agility, ela reage aos estímulos do meio, a tarefas, de uma forma diferente de quem tem mais rigidez, porque ela não está muito preocupada com a entrega, ela encurta caminhos, inclusive nas entregas que ela precisa fazer. Se ela tem uma tarefa para ser feita, ela tenta encontrar um caminho mais curto e mais adequado para aquilo, faz menos esforço. Então Já tem um essa preparo, uma retaguarda diferente para fazer para essa fazer utiliza isso, né. Então, você exato. aperta no acelerador, ela responde sem muito esforço, Uhum, diferente de alguém uhum. que não tem muito repertório. Então esse Learning Exato. Agility, ele tem esse, é um patrimônio da pessoa. E hoje no mundo, né, fazendo uma referência no século passado, né, que inclusive foi onde eu nasci, né, no século passado o mundo era muito parado, não fazia muito sentido você aprender coisas novas todos os dias, né. Fazia sentido a gente falar em lifelong learning, né. Hoje faz todo sentido, é um patrimônio que a pessoa tem, é um repertório, é a caixa de ferramenta dela. Então tem tudo a ver para esse jovem, criar esse contexto para que ele possa se desenvolver melhor. O senhor falou aqui repertório, que palavra-chave poderosa, né, porque quanto mais a gente vai vendo que essa caixa de ferramenta a gente vai adicionando, o quanto a gente fica preparado em vários sentidos, né. Em um tempo que às vezes a gente ouve: "Ah, mas para que que eu vou fazer isso? Para que que eu vou aprender isso?". Tá aí a resposta que o professor Flávio nos trouxe, é a caixa nossa de ferramenta, quanto mais ferramenta, mais você também aprender a usá-la, melhor, E talvez não eu é? aproveite melhor a Exato. faculdade, né. Olhe para o curso que eu quero fazer, De como tem outra tudo a forma. ver com o projeto de vida, né. É. Bom, professor, a gente conseguiu entender como vai ser esse summit, qual é o objetivo, a intenção dele, essa estrutura, mas quais são os assuntos, essas trilhas também, para usar outro termo, né? Outro termo que vem sendo muito utilizado, que os estudantes vão percorrer. Aliás, esses assuntos, os temas também foram sugeridos por eles?
E vocês vão ver aqui, eu trouxe alguns desses termos, Hã. surpreende e traduz bastante do qual é esse Desse momento que a momento. gente vive, Uhum. exatamente isso, né. E tem uma curiosidade que esse summit aqui, nós vamos trabalhar a ascensão da cultura latino-brasileira Que no mercado legal. mundial. Então tem esse mote por trás, né. Tá. E isso acabou influenciando também os temas, né. Olha a curiosidade, vida no esporte, Hum. inteligência artificial, moda e cultura, empreendedorismo, marketing digital, robótica, investimento financeiro, Boa. É bom fuga também. de cérebros. Olha que curioso isso, fuga de É. cérebro, né? Cultura e entretenimento na área de eventos musicais e escolha profissional. Então, esses são os temas. Você me perguntou se é eles que definem, junto com o professor, né? Que tem os professores que acompanham e eles fazem uma reflexão sobre os melhores temas para trazer. É muito interessante isso e também a gente observar esse movimento. Os pais, os familiares que não tiveram isso, ver agora nesse jovem com essa oportunidade. Isso tem a ver também com a proposta pedagógica do Marista, tem a ver, a gente falou já de projeto de vida em outros episódios, está conectado na sua visão, como os alunos podem ter contato com essas novas tecnologias, os novos conceitos, mas também se apoderar, né? Outra palavra muito importante desse aprendizado, mantendo uma base sólida de valores. Se a gente fala em tecnologia, geralmente as pessoas, elas têm uma fala em relação à tecnologia, um senso comum, e que circula com as pessoas, né. Olha, eu já vi expressões do tipo: "Ah, a tecnologia é boa ou ruim, depende do uso que você faz dela", né. Só que é uma parte só da resposta. Se a gente olhar agora, está muito explícito isso no mundo atual que nós vivemos, a tecnologia não é só aquilo. Ela Uhum. define quem você se tornará. Vamos pegar um exemplo dos smartphones e a internet, né. Hoje o nível de ansiedade das pessoas é muito maior, porque feito por quê? Por conta da tecnologia, né. Então ela acaba afetando o meu jeito de me relacionar com o mundo, né. Antigamente nós tínhamos uma ideia das ferramentas, né. Vou carregar um pouquinho. Hum, Imagina uma enxada, né, uma tá. enxada está vinculada a um contexto histórico daquele momento, né. O que era o mundo quando se usava uma enxada, né. Então ele tinha uma preocupação. Agora imagine você com uma tecnologia moderna de um mundo altamente acelerado. Se ele afeta o psicológico, o nosso comportamento e, um exemplo, eu do meu tempo eu mandava uma carta, nasci no Rio Grande do Sul, meus pais mandavam uma carta para o Paraná, era 30 dias para receber uma É. resposta, né. Hoje a gente tem um WhatsApp, é uma ferramenta que em segundos você tem uma resposta em qualquer lugar do mundo, né. Mas isso gerou uma ansiedade, porque a gente ficou intolerante em relação ao tempo de espera, né. Muito Então mudou o nosso intolerante. comportamento, tanto é que se a gente manda um e-mail, já imagina que a pessoa vai responder, né. É. O nosso comportamento muda. Então a tecnologia, e aí tem tudo a ver com o nosso jeito de fazer educação, né. Ela é muito mais para dizer, vai muito além de dizer se é boa ou ruim, mas tem um efeito de verdade sobre nós, o nosso jeito de olhar para o mundo, o nosso jeito de olhar o mundo. É, eu digo, você peca no ambiente virtual também. Então para nós maristas, né, cristãos, né, católicos, a gente sempre tem os ensinamentos do mestre Jesus, né. Tudo que fizeres na esfera física repercute na vida espiritual. Então é bom você se comportar inclusive bem no ambiente virtual também, No né. virtual, no digital E também, no tá tudo digital, tá conectado, tudo conectado. inclusive essas nossas vidas todas, Todas, né, é. professor. E é muito interessante a gente ter abordado isso, porque oportunidade, o summit, como o senhor falou no início do nosso episódio hoje, ele tem um formato diferenciado que atende hoje, que está conectado com a nossa realidade, mas passando informação que pode fazer diferença para o resto da vida desses estudantes. Eu gostaria muito de agradecer por aqui o professor Flávio, que compartilhou conosco todos os detalhes do Summit de Inovação Marista, mais uma iniciativa dos colégios maristas para atender, para conectar, essa conexão, outra palavra-chave que a gente comentou por aqui bastante. Lembrando que são essas conversas que podem fazer muita, mas muita diferença na formação dos estudantes. Aí a gente fala em protagonismo, em liberdade, em habilidades, tudo isso para construir um futuro melhor, não é, professor? Isso. Quando a gente pensa em um futuro melhor, a gente precisa olhar para o contexto histórico que nós estamos, né. É. E talvez nós vamos ter que desaprender algumas coisas para poder aprender outras, né. E habilidade e competência, isso faz todo sentido. Mas o que é mais interessante para nós maristas, e eu imagino que para muitas instituições,
É que não basta ser competente, eu preciso ter atitude também. Os valores é minha bússola interna, né? Para onde eu direciono o meu esforço e o meu projeto de vida. Afinal, eu imagino que quando as pessoas chegarem depois de uma certa idade, eu gostaria que todos eles olhassem para trás e ficassem orgulhosos dos caminhos que escolheram, né? E possam dizer assim: eu vivi também, né? Porque o mundo não é só trabalho, né? Também é saber que eu vivi. Porque não raro a gente encontra pessoas com depoimento de dizer o que eu fiz da minha vida, né? Eu tenho uma É. pergunta que é o que eu faço das coisas que me ensinaram, né? Por isso que a educação é tão bonito. E tem um detalhe, a gente está falando de projeto de vida, isso permeou vários dos nossos episódios. E como o projeto de vida está ligado com esse jeito marista de educar, quem tiver interesse, aliás, pode visitar o colégio ou os colégios, as unidades, não é, A professor? gente quer deixar marcas mesmo, marcas de sujeitos nas pessoas, né? Compromisso com a vida, né? É um prazer recebê-los. A Central de Relacionamento, as nossas escolas estão sempre disponíveis. Se alguém vir ao Paranaense, eu tenho prazer. Quem sabe eu não posso fazer a visita junto ainda. Exato, veja só, o professor Pri- Flávio acompanhando todos vocês. Eu recebi aqui no estúdio o Flávio Antônio Sandi, diretor do Colégio Marista Paranaense. Falamos sobre o Summit de Inovação Marista, ou seja, mais uma vez levando educação para você por meio aqui do Identidade Marista, por meio do CBN Educação. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia. Lembro que você pode sim maratonar pelo YouTube e pelo Spotify e fique à vontade nisso. A gente tem um encontro sempre aqui na CBN marcado e eu te espero no próximo.